Nesta videoaula, veremos como documentar o código de uma determinada classe. Para isso, iremos utilizar uma ferramenta denominada JavaDoc, que vem com o kit de desenvolvimento de software em Java, o JDK. A NetBeans IDE, então, tem uma funcionalidade que integrada a essa ferramenta de geração de documentação JavaDoc do JDK, que permite então algumas funcionalidades para que possamos documentar nossas aplicações, certo? Nós então vamos utilizar essa classe conta da nossa aplicação bancária para exemplificarmos a utilização então desse conceito de documentação de classes em Java através da JavaDoc, certo? Então vamos só aumentar aqui a visibilidade do código da nossa classe conta e vamos então começar a documentar a estrutura desta classe, certo? Ou seja, vamos colocar alguns comentários identificando o que é a classe, o que ela faz, o conjunto de seus atributos, os construtores dessa classe, quais são os construtores que ela tem, como utilizamos esse construtor, os métodos de acesso e também os métodos de movimentação de contas. Então, para isso, nós vamos usar tags específicas de documentação do código através de JavaDoc. Então, existe uma forma de comentar o código que é específica, é característica da documentação em JavaDoc. Então, por exemplo, a classe conta aqui, vou selecionar ela e aqui onde aparece a nossa lâmpada, clicando sobre ela, a NetBeans IDE vai abrir esse menu de contexto, onde ela sugere que a gente crie então um JavaDoc para documentar a estrutura dessa classe. Então, selecionando aqui nesta opção, criar JavaDoc que falta para a conta, ela já automaticamente vai inserir para a gente, antes aqui do nome da classe, da definição dessa classe public abstract class conta, a entrada então para que a gente possa criar uma documentação via JavaDoc, como nós podemos observar. Notem que a forma de documentação de comentários JavaDoc é semelhante a um comentário comum em Java. A diferença é que, ao invés de utilizarmos somente barra asterisco, nós utilizamos barra 2 asteriscos. E tudo que está entre barra 2 asteriscos e asterisco barra é considerado, então, um comentário do estilo JavaDoc. Então, aqui nós podemos colocar qualquer tipo de comentário que a gente achar necessário para identificar do que se trata essa classe conta. Então nós vamos fazer o seguinte, vamos colocar o seguinte comentário aqui: a classe conta. Vejam aqui que eu também posso em JavaDoc usar tags de formatação HTML. Por exemplo, eu quero colocar em bold aqui, negrito, em destaque o nome da nossa classe conta. Então coloco entre as tags B e barra B. Então a classe conta define um tipo de dado abstrato, certo? Para a criação da estrutura, a criação da estrutura de classes de contas bancárias, certo? Então, uma descrição do que é essa classe. A classe conta define um tipo de dado abstrato para a criação da estrutura de classes de contas bancárias. Bom, a JavaDoc possui algumas tags específicas para a documentação de uma determinada classe. Uma delas é o @author, que identifica o autor desta classe, dessa estrutura. Neste caso, vou colocar meu nome completo aqui,
identificando o nome do autor. Uma outra tag que a gente pode utilizar aqui, né, existe uma série de tags que a gente pode utilizar em Javadoc, algumas direcionadas ao nome da própria classe, né, que a gente pode usar para documentar o nome da classe, outras são utilizadas especificamente para métodos no interior de uma determinada classe, certo? Então aqui nós temos, para o nome de uma classe, nós temos uma outra tag chamada Science, que identifica desde quando é válida esta estrutura, desde quando nós criamos, foi introduzida esta API, desde junho então de 2014. E uma outra tag que é a versão desta API que nós estamos criando, versão 1.0. Então aqui já criamos uma entrada Javadoc, né, no nosso código, né, o código da classe pessoa, identificando o que é essa classe, né, denominada conta, do que ela se trata, certo? Então utilizamos a notação da Javadoc para identificar do que se trata essa classe conta. E utilizamos aqui no seu interior algumas tags específicas, como autor, desde quando ela está valendo e a versão, ok? Nota que a gente pode usar aqui HTML para formatar a estrutura dessa classe. Vamos seguir então aqui documentando a estrutura da nossa classe e vamos inserir outras entradas aqui. Por exemplo, o atributo número. Vamos inserir então um Javadoc que falta aqui para número e identificar o que é este atributo. Então, o atributo número é utilizado para referenciar o número da conta. Vamos fazer a mesma coisa para a correntista. Vou tapar aqui o asterisco. Aqui sim. O atributo correntista do tipo pessoa. Vamos colocar aqui em negrito também. É utilizado para referenciar um correntista, certo? Mesma coisa aqui para o saldo. O atributo saldo é utilizado para referenciar o saldo da conta. E o número de contas. O número de contas, na verdade, é o seguinte. Vejam aqui que quando eu selecionei o número de contas, fui na lâmpada, né, não aparece aqui, né, a opção para adicionar o Javadoc, visto que este número de contas é um atributo do tipo privado, ou seja, acessível somente por métodos, né, e construtores descritos no interior da própria classe conta. Portanto, não terá acesso externo, certo? Então, desta forma, nós não precisamos identificar aqui, né, para que serve esse atributo número de contas com o Javadoc, visto que o programador, quando for utilizar essa nossa classe, né, através da API que nós vamos disponibilizar, ele não vai ter acesso direto a esse número de contas. Bom, o atributo sacar, que é na verdade uma constante que nós temos no interior da nossa classe, certo? Constante que define a operação de saque. E aqui nós temos uma outra constante que define a operação de depósito, certo? Aqui nós temos o primeiro construtor da nossa classe, que é o construtor default. Então vamos aqui identificar o que ele faz. Construtor default da classe, vamos colocar aqui em negrito, certo? Vamos colocar aqui uma quebra de linha e embaixo vamos colocar assim, em negrito, uso.
deste construtor. Como é que a gente utiliza esse construtor? Certo? Vamos deixar duas linhas em branco. Aquela linha, e vamos mostrar um exemplo de utilização deste construtor da classe conta. Então vamos declarar aqui um objeto tipo conta, ok, igual a new. Visto que essa classe conta é do tipo abstrata, tá? A gente não pode criar objetos diretamente de conta. Nós temos que usar então as classes concretas para instanciar objetos do tipo conta. Então pode ser, por exemplo, conta comum. Conta comum. Certo? Que recebe também aqui como argumento um objeto tipo pessoa. Ok, o valor inicial depositado na conta e também aqui até o valor inicial depositado na conta. Opa. Assim, certo? Então, para criar um objeto tipo conta, né, nós instanciamos esse objeto do tipo conta através de uma classe concreta, conta comum, que recebe como argumento, certo? Recebe um inteiro que representa o número da conta, um objeto do tipo pessoa, que é o correntista, e um float, que é o saldo inicial desta conta. Ok? Muito bem. Vamos colocar uma quebra de linha aqui, outra quebra de linha, e vamos fazer assim. Vamos explicar os argumentos. Então, onde? Certo? Agora vamos inserir aqui, neste caso aqui, né? Neste caso aqui, este construtor é o construtor padrão, ele não tem argumentos. Então, não vai ser necessário este onde. Vamos colocar esse onde aqui. Na verdade, nós vamos colocar nessa sobrecarga aqui do construtor, que recebe os argumentos. Então, vamos também documentar este construtor aqui. Nós vamos usar essa mesma entrada javadoc aqui para o método. E em vez de construtor default, construtor sobrecarregado da classe, certo? O uso dele, então aqui o uso dele é semelhante, né? Na verdade, este aqui, que é o construtor padrão, não tem esses argumentos, certo? Nós criamos uma classe conta comum, né, sem passar argumentos, isso que é o construtor padrão. E eu já estava me antecipando colocando os argumentos aqui, quando na verdade é deste. Certo? Então, o exemplo, né, deste aqui recebe como argumento, né, os valores necessários para inicializar os atributos de conta comum, enquanto que esse não. Ok? Então, aqui nós temos que colocar o uso, né, a forma de utilização desta classe passando os argumentos. E também vamos colocar aqui uma explicação sobre esses argumentos. Ok. Vou colocar só uma quebra de linha aqui. E aí nós vamos usar o seguinte. Nós vamos usar a tag parâmetros para identificar os parâmetros que a gente passa ali. Então, o primeiro parâmetro é o número, que identifica o número da conta. Inteiro, que identifica o número da conta. Temos um outro parâmetro, que é o correntista, objeto do tipo pessoa. Vamos colocar assim. Que identifica o correntista da conta. E por fim, nós temos o parâmetro valor, que é um float que identifica o saldo da conta, inicial da conta. Certo? Ok. Então aqui nós documentamos a sobrecarga do construtor da classe conta.
Então, classe conta tem dois construtores, como nós podemos observar. O construtor default, que não recebe nenhum argumento, e aqui está o seu uso, e o construtor sobrecarregado, que recebe os valores iniciais dos atributos, e aqui está o seu uso. Ok? Bom, a partir disso, né, a gente já pode aqui gerar a documentação deste código. Posteriormente, eu irei finalizar aqui a documentação das demais dos métodos dessa classe, né, os métodos de acesso, getSet, e também do método depositar, sacar e movimentar, como nós podemos observar. Mas por hora já permite que a gente gere a partir dessas entradas de documentação em Javadoc, né, um arquivo de documentação desta nossa classe, certo? Javadoc, na verdade, gera a partir dessas entradas um arquivo em HTML, né, descrevendo então a estrutura de uma determinada classe. E para gerar este arquivo aqui pela NetBeans IDE, nós podemos fazer da seguinte forma: selecionamos aqui então, né, o nosso projeto, bancos, clicamos com o botão direito, e no menu de contexto que surge, nós vamos na opção gerar Javadoc. A partir disso, então a NetBeans IDE executa, né, o utilitário, né, a ferramenta Javadoc que vem com um JDK, para gerar então a documentação, né, no formato HTML desta nossa aplicação. Então ela gera, a NetBeans IDE gera essa documentação no formato HTML, né, e abre para a gente, né, no navegador o documento HTML gerado, né, desta classe. Então, na verdade, desta aplicação que nós estamos criando. Então, dentro da aplicação banco que nós estamos criando, nós temos três pacotes. O pacote apps, né, o pacote classes e o pacote contas. Dentro de contas, nós temos as seguintes classes, né, a classe conta comum, conta especial e conta poupança. Clicando em conta, que nós acabamos de documentar lá, né, aqui então aparece a documentação que nós inserimos na estrutura dessa classe. Ok? Então a classe conta, como nós já vimos em aulas anteriores, né, ela é, na verdade, uma especialização de Object, porque todas as classes em Java são derivadas de Object. Ela tem subclasses, né, especializações que são conta comum, conta especial e conta poupança. Ela é uma classe abstrata, né, denominada conta. E aqui está a descrição que nós inserimos lá na entrada do Javadoc, né? A classe conta define então um tipo de dado abstrato para a criação da estrutura de classes de contas bancárias. Ou seja, essa frase que descreve a classe conta, né, é exatamente essa frase que nós colocamos aqui, né, em Javadoc na estrutura do nosso código, ok? Utilizando o comentário Javadoc. Conta aqui nós colocamos lá em negrito, né, como nós podemos observar aqui utilizando as tags em HTML. Aqui no final a gente colocou a estrutura de documentação dessa classe. Aqui nós usamos então a tag Science, né, como nós podemos observar lá, Science, desde quando foi criado. Okay? Aqui a descrição então dos campos desta classe. Quais são os campos que existem, né? Um atributo correntista, do tipo pessoa, constante que define a operação no depósito e assim por diante. E aqui a descrição dos construtores, né? O construtor default da classe conta, o construtor sobrecarregado. Aqui embaixo, mais adiante, né, nós temos então a descrição completa, em detalhes, de cada um dos construtores, colocando inclusive a forma de utilização que nós definimos lá na estrutura da nossa classe. Então aqui o construtor padrão, o construtor default da classe, forma de utilização, declaração então de uma variável do tipo conta, e usando a instanciação, né, deste objeto do tipo conta através da classe concreta denominada conta comum. Mais abaixo nós temos o construtor sobrecarregado de conta, cujo uso se faz da seguinte forma, certo? Nós declaramos um objeto do tipo conta e instanciamos através da classe concreta conta comum, passando como argumento os valores necessários. Onde, né, os parâmetros esperados por este construtor conta comum são um número, que é um inteiro que identifica o número da conta,
o correntista, né, que é o objeto do tipo pessoa, que identifica o correntista da conta, e o valor, que é um float, que identifica o valor inicial da conta. Certo? Então esta é a forma de nós gerarmos então uma documentação das nossas classes utilizando essa funcionalidade de Java, né, que é a documentação através da notação da linguagem de documentação de um software, que é o Javadoc. Ok, pessoal? Então, dando sequência, na próxima aula veremos mais algumas funcionalidades da construção de aplicações orientadas a objetos em Java.